Começar a gravar. Gravando aí. Boa noite a todas, todos, todes. Sou o professor Lincoln Jesus, do curso de Pedagogia. Essa componente aqui é a organização da educação básica nos países da integração. E é interessante para a gente hoje, né, fazer meio que uma espécie de sondagem. Se a gente tivesse um modelo presencial, eu estaria conversando com vocês, de um por um, perguntando de onde vem, o que faz da vida, quantos anos tem, onde mora, né? Essa investigação ela é importantíssima para que a gente possa trazer a realidade da vivência de vocês para a formação de professores na perspectiva da organização da educação básica, né? Então, como eu sou um educador e trabalho com a educação popular, desde do início da minha vida acadêmica, eu começo sempre investigando quais são as pessoas que estão ali e quais são as pessoas que eu vou começar a compartilhar o conhecimento e a pensar em uma perspectiva de construção do conhecimento, né? Essa aqui é a minha casa, né? Vocês estão vendo um pouco desse cenário montado aqui, que é a minha área de estudo, que é um quarto diferenciado aqui da casa, que, na verdade, não é só uma casa, aqui é um terreiro, né? É um terreiro, eu sou babalorixá, sou pai de santo, também, para além de ser professor da Unilab, eu também sou babalorixá, também sou iniciado no Candomblé, que estou há 21 anos. Então, uma das minhas áreas de pesquisa são religiões de matriz africana, né, e afro-brasileiras, e a partir daí é a minha vivência, né, do que eu trago todo dia para a minha prática de pesquisa, de sala de aula, do próprio terreiro, né. Então, aqui, de onde eu falo para vocês, é uma espécie de escritório montado na pandemia, dentro desse LE, né, que é o Terreiro Escola Ilê Axé Baolabegi. A minha graduação, ela é em Pedagogia, mas também eu tenho outra graduação, que é em Física, né? Sou licenciado em Física, então, por muito tempo eu trabalhei como professor na educação básica, de matemática, ensino de ciências, depois matemática e física, ensino médio, né? Então, até chegar no ensino superior, onde eu fui trabalhar basicamente com a formação de professores por ter essas duas graduações, né? Então, trabalhei com a pesquisa no mestrado em educação aqui na UFC, com as relações étnico-raciais, em que eu estudava a questão dos rituais religiosos de curas de preto e preta velha, né? Que são rituais na Umbanda, tentando traçar elementos ou apontar elementos para a construção de caminhos para a implementação da Lei 10.639 e também em desenvolver uma prática antirracista a partir da vivência cotidiana do terreiro. Já no doutorado, muito tempo depois, eu fui também trabalhar com a educação popular, movimentos sociais, só que aí uma perspectiva mais intensa, onde eu estava trabalhando em uma outra universidade, que foi de onde eu vim para a Unilab, que era a Universidade Federal Rural do Semiárido, lá em Mossoró, e lá eu era efetivo do curso de licenciatura interdisciplinar em Educação no Campo. E trabalhei basicamente com os movimentos campesinos, né? Com os movimentos campesinos, os movimentos rurais, agricultores, agricultoras, pescadores, quilombolas, associações comunitárias, e aí comecei a trabalhar com as perspectivas de práticas pedagógicas e educativas para a convivência com o semiárido, na ideia desse curso, que foi aonde eu construí a minha tese de doutorado, e logo em seguida, né, na verdade, passei no concurso e tive que terminar a tese às pressas para chegar na Unilab. Então, imagine, né, eu saí do doutorado de um referencial marxista para chegar em uma perspectiva outra, né, decolonial, ou contracolonial, como eu estou tentando aprofundar essas pesquisas hoje. Eu vou trazer muitas discussões para vocês no decorrer dessa componente,
em que, na verdade, a possibilidade de estar compreendendo as amarras da colonialidade e as consequências da colonização, e hoje tentar traçar um novo caminho epistemológico de produção do conhecimento, de formação de professores, formação de pessoas, a partir da ideia de uma luta, né, contra esse processo de manutenção da colonialidade, ela é muito intensa. Então, a minha área de concurso, ela foi completamente diferente da tese, que foi fundamentos teóricos e práticos das manifestações culturais africanas e afro-brasileiras, né? Então, o que aconteceu? Eu tive que dar uma guinada do mestrado para o primeiro curso em que eu trabalhei, que era Educação do Campo, da Educação do Campo e a tese de doutorado para a área de concurso até chegar na Unilab. Então, hoje, a minha área de concurso, ela é a disciplina Ensino de Vida, Capoeira, Corporeidade e Mandinga do curso de Pedagogia. Nessa estrutura, né, do curso de Pedagogia, eu trabalho basicamente com capoeira, algumas manifestações culturais africanas e afro-brasileiras, e a ideia das epistemologias de terreiro como caminhos para a implementação da Lei 10.639 e 11.645 na sala de aula. Então, hoje, eu não estou preocupado apenas em desenvolver uma discussão filosófica meio que abstrata ou que seja só para a gente, 4 ou 5 pessoas dentro da universidade. Não. Estou muito preocupado em estar fomentando hoje elementos para aplicação prática e desenvolvimento educativo e prático, né, dentro do chão da sala de aula, no chão da sala de aula, para as crianças, Por quê? Porque eu acredito que a transformação, ela começa aqui, mas ela também tem que ser desenvolvida lá. Então, essas micro-revoluções, elas são completamente necessárias. Nessa perspectiva de trabalho que eu venho desenvolvendo no decorrer de todo esse tempo, né, é crucial estar trazendo uma efetivação de um processo de transformação. Então, em todos os momentos dessa componente, vocês vão escutar opiniões um pouco mais acaloradas, né, da minha parte. Por quê? Porque a gente está fazendo uma análise, né, de uma organização da educação desde o âmbito internacional, né, desde a que é por onde a gente vai começar, no primeiro texto, até a nossa especificidade, seja em África ou no Maciço de Baturité. Então, por exemplo, eu começo a falar desde da política educacional internacional, da política econômica internacional, até chegar na ideia, realmente, do trabalho com a educação para a convivência com o semiárido, para os povos indígenas, para os quilombola, para os povos de terreiro e a nossa realidade, agora que eu sei, né, Angola, né, e Guiné-Bissau, certo? Então, por isso é importante essa sondagem, para saber quais são os textos que eu elenco e trago. Ah, professor, o plano de curso, ele já vem montado? Sim, ele está montado há muito tempo, né? Então, está montado por mim, como pelo professor Leno, só que eu só apresento depois dessa primeira conversa inicial, em que eu chego e sei quais são os textos que eu vou poder utilizar em todo o percurso. Alguns já são básicos, eles são trabalhados todo semestre, outros eles já são elencados no decorrer da trajetória, da realidade em que nós vamos encontrando e adaptando para cada sala. Mas, basicamente, os textos, eles são divididos em 3 unidades, né? Na primeira unidade, eu faço essa análise de uma política educacional de uma forma mais macro. Na segunda, eu peço eu faço uma caminhada com vocês, tanto pela África quanto pela América Latina,
E no último momento, que são as avaliações e seminários, eu caminho com as especificidades para que a gente possa estar visualizando, por exemplo, a educação para a convivência com o semiárido, a educação para a convivência com os povos indígenas, a educação a partir da realidade transformadora e revolucionária do MST, então trazendo essa ação em perspectivas outras que a gente não conhece, ou se conhece, não aprofundou. Então, pelo menos em uma aula, a gente vai tentar dialogar sobre ela, trazer, né, um caminhar diferenciado, e também dizer que aqui é um espaço livre, né, em que todos vocês, todas também, podem e devem, sim, tecer as opiniões de vocês, tanto no microfone quanto no chat, para que a gente possa realmente estar socializando, né? Socializando todo esse processo de construção do conhecimento. Então, a ideia aqui não apesar de toda a dificuldade, né, que a gente tem com esse sistema, né, a ideia hoje é uma adaptação, que ela é necessária, mas uma adaptação em que nós vamos ter que tentar mergulhar. Deixa eu ver se a imagem fica melhor, eu baixando aqui o computador. Eu sempre esqueço. Alguém pode me dizer se melhorou, está bom, está dando para ver direitinho? Tá legal aí? Tá bom. Tá bom, obrigado. Então, de tentar, né, perceber esse caminho diferenciado que vem sendo construído na formação de professores a partir dessa universidade, que é a Unilab. Tá bom? Que é a Unilab. Então, o intuito aqui, o meu intuito aqui, não é estar fazendo um discurso único, não é uma live, né? Se quiser entrar nas minhas lives, tem um monte no meu canal do Instagram, pode entrar, você vai ver as minhas pesquisas mais recentes, em que eu faço toda a socialização do conhecimento, a partir dos convidados, tudo mais, mas não é esse. O intuito realmente é que a gente está participando, né, da ideia, trocando opiniões, né, quem não quiser, que for mais tímido, que não quiser falar, por favor, não tem problema, escreve, né, professor, eu acho assim, professor, fala mais sobre isso, professor, o que o senhor acha de explorar, o que você acha de explorar mais essa questão do que outra, não, eu acho que a gente poderia ir por esse caminho diferente, eu tenho uma sugestão de texto que a gente pode trazer, então vamos analisar tudo, né, e uma análise com carinho, sempre pedindo para que vocês tenham um pouco de paciência, porque lembre-se que eu tenho dois caminhos de vida, tanto a UNAB, para dar conta das demandas da universidade, como as demandas do terreiro. Então, quem tiver alguma sugestão de trabalho ou alguma indicação, é só falar com uma semana de antecedência, que aí eu leio direitinho o texto, eu trabalho nele, né? E aí eu consigo dar conta da organização de toda a demanda de trabalho que eu tenho aqui para desenvolver. Então, nem sempre nós vamos ter aula ou encontros assim, né? Em alguns momentos, nós vamos ter a indicação de lives para vocês assistirem, a indicação de vídeos para vocês assistirem, para que esse sistema, né, que é muito cansativo, ele não seja desgastante demais. Porque 1 hora de live é muito desgastante. 2 horas de aula, assim, nessa perspectiva, parece que é muito mais do que 4 horas presenciais. Eu não sei se pela troca de energia, professor, essa análise ainda. Alguém quer falar? Sim, desculpe. Eu queria saber o nome do seu canal. Caso contrário,
Eu não estou escutando direito. Se você puder falar mais perto do seu microfone. Eu estou perguntando o nome do seu canal. Sim, o nome do meu canal. No Instagram, vou escrever aqui. No Instagram, nossas aulas vão estar no YouTube, viu? Eu vou mandar o link. Eu acho que lá está professor Nicolas Jesus. Mas eu vou procurar direitinho e mando no link. O primeiro é do Instagram e o outro é do YouTube. Então, eu vou estar colocando as aulas no YouTube, tanto dessa componente, como da de ensino de Ginga também. Então, um dia ou dois depois da aula, eu jogo a aula lá, para que a gente possa estar, né, socializando esse conhecimento. Vou fechar aqui teu microfone, viu? Socializando conhecimento não só, né, com a sala de aula, mas com todas as pessoas que queiram também assistir nas redes sociais. Então, por isso é que eu digo, quem não quer falar, escreve, não tem problema nenhum, fica todo mundo contemplado aí de todas as formas, né? E aí, uma outra sugestão que eu tenho é que a gente também possa estar criando um grupo no WhatsApp para tentar facilitar o nosso diálogo, tirar algumas dúvidas, com algumas regrinhas básicas, né? Claro que todos nós já temos centenas de grupos, né? Centenas de amigos, falando toda hora, mas um grupo em que a gente não dê bom dia, boa tarde, boa noite, que não mande corrente, que não tenha nenhuma vinculação apelativa, mas que a gente possa, quando tiver que falar alguma coisa sobre a nossa componente, estar divulgando ou trocando ideias ou tirando dúvidas, certo? Então, uma pessoa na outra componente de ensino de Ginga fez uma coisa bem bacana que foi o quê? Mandar um link aqui para que a gente pudesse entrar e criou o grupo na hora da aula. Eu não sei fazer isso. Se alguém puder me ajudar também, né, que tentar ajudar, eu agradeço imensamente. Uma outra, Matheus levantou a mão. Diz, Matheus. Não, professor, foi engano. Ah, tá. É porque tem dois, viu? Tem dois Matheus aqui. É só você não. Tem dois. Ah, tá, desculpa. Aqui, aqui a gente pode estar também organizando dessa forma, tá certo? Super tranquilo, para que a gente possa estar mais próximo e não ter nenhuma dificuldade, certo? Gente, qualquer dificuldade que vocês tenham em relação à disciplina, ou a gente sabe que mesmo assim, né, se dito normal, pode fazer o grupo, beleza. Se puder fazer, joga o link aí, as pessoas já vão adicionando, tá bom? Grupo no WhatsApp. Uma das coisas que a gente traz, né, que é interessante, é a ideia realmente de estar, a partir de um olhar mais sensível, tentando chegar perto do outro, né? E aí, qualquer dificuldade que vocês tenham, é só chegar, conversar, tanto pode ser no grupo, como pode ser por e-mail, ou individual no meu WhatsApp, sem problema nenhum, só chegar e dizer, professor, estou com dificuldade nisso, professor, adoeci, alguém da minha família adoeceu, a gente sabe o contexto em que nós estamos enfrentando de pandemia, ninguém sabe quando é que essa vacina vem para a gente efetivamente. Hoje a gente teve uma notícia muito boa, que o Butantan conseguiu desenvolver realmente uma alta eficácia da vacina, então, mas de certa forma ainda vai demorar um bocadinho aqui para chegar na gente. Pronto. Tem uma galera aqui que já criou o grupo e já está adicionando as pessoas, isso é bom. Se puder colocar um link aqui do grupo, aqui no chat, para que as pessoas, Matheus, possam, pronto, massa, já está aqui. Então, entra aí no grupo, gente, clica no chat aí, nesse link que o Matheus da Holanda colocou aí, e aí, bora lá, para a gente estar sempre interagindo de uma forma mais objetiva. Mas, por favor, nada de corrente, bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom?
Certo, isso é uma das coisas. O nosso primeiro texto que nós vamos trabalhar, espero que vocês tenham baixado, né? Esse texto aqui, ele é um pouco grandinho. Para algumas pessoas ele vai ser complexo, mas ele é interessante demais, por isso eu gosto de trabalhar esse primeiro texto em 2 ou 3 encontros, assim seja necessário, né? Que é um texto do Libânio, José Carlos Libânio, em que ele vai falar sobre a internacionalização das políticas educacionais e repercussões no funcionamento pedagógico curricular das escolas, né? Das escolas. Então, José Carlos Libânio, durante muito tempo, ele foi o pai da didática no Brasil, né? O pai da didática no Brasil. Para a gente, a didática dele é altamente complexa, porque ela não nos contempla. Nós, Unilab, nós trazemos um processo de transgressão e revolução muito grande, no sentido de não estarmos mais com os pés em uma didática clássica, ou em uma educação clássica, né? Dita clássica. Mas dita clássica por quem? Né? Dita clássica por quem? É o que a gente tem que começar a entender quem é que está ditando esse caminho para que a gente possa, né, tá vivendo a educação. Então, uma didática que vai estar falando sobre a educação, mas ao mesmo tempo não consegue perceber um olhar contextualizado conforme as especificidades que nós temos nas nossas salas de aula, conforme as especificidades que nós temos nas nossas realidades, né? Então, essa didática, ou essa educação, ela não faz parte hoje da nossa realidade, já que em todas as salas de aula da Unilab, nós encontramos um grande caldeirão de diversidade, porque é essa a proposta da nossa universidade, que é a integração, que é a internacionalização, né? E é uma integração não no sentido de apagamento, mas uma integração no sentido de compartilhar o conhecimento nessas esferas de conhecimentos sul-sul, né? Sul-sul. Não sei se todos vocês compreendem quando a gente fala nessas especificidades sul-sul, né? Já que o norte nos colonizou e mantém a colonialidade. Então, nós somos o sul porque nós estamos aqui em uma ação contra-hegemônica de fortalecimento das nossas práticas e modos de vida, para que a gente possa realmente fazer essa grande revolução no mundo. E aí a revolução que eu falo não é apenas uma revolução dita como aquela por Marx, né? São micro-revoluções. Micro-revoluções como nós fazemos nas nossas redes sociais, micro-revoluções como nós fazemos nas nossas casas, nas nossas salas de aula, nos nossos escritos, certo? Com a nossa família, ou com os grupos em que nós estamos envolvidos, né? Para nós, educadores, todos os espaços eles podem ser educativos, ou seja, todos os espaços podem ser transformadores. Então, a ideia dessas micro-revoluções realmente vem a abarcar todo esse cenário em que a gente vem mergulhando hoje em uma intensa onda, né, de contra-revolução. Dúvida: como são as atividades avaliativas? Uma boa pergunta, Tiago. Eu ainda não maturei ainda todas as atividades. A minha proposta é que, se eu conseguir aprender, uma seja fórum, certo? Uma seja fórum, uma seja trabalho e a outra seminário. Então, não vai ser uma coisa do fim do mundo, mas pelo menos alguém pode mandar o link novamente, porque a rede caiu aqui, certo? Deixa eu mandar. Então, o que acontece, né? Pronto, mandou. Quando a gente chega e percebe, eu ainda vou tentar fazer o fórum, viu, Tiago? Eu ainda não sei, eu tenho que aprender, mas vai dar certo.
vai dar certo. Eu vou pedir uma assessoria, né, de alguns colegas. Mas vai ser muito importante para a gente hoje tentar perceber que a construção dessas micro-revoluções, né, é o que a gente tem feito nesse processo de pandemia, né? Nesse processo de pandemia. Então, quando nós entramos na pandemia, nós todos ficamos muito preocupados com vocês, né? Nós professores. Pelo menos na pedagogia foi assim, então eu vou falar pelo meu colegiado. Porque a gente estava com um cenário de medo se realmente os estudantes iriam acompanhar os semestres, né? Se iriam dar conta das atividades, por conta da história da contaminação do Covid, do adoecimento psicológico, da dificuldade tecnológica, da internet, né? E aí, uma grande onda de fortalecimento energético, vibracional, de conteúdo, de produção, de organização de movimentos sociais, ela começa a surgir nesse sentido, e hoje nós estamos aqui porque nós não podemos estar presencialmente, né? Se fosse presencialmente ia ser massa, mas vamos fazer ser massa aqui também. Então, a ideia realmente é que a gente hoje mergulhe nessa intensa onda de transformação, né? Transformação e análise crítica profunda. Porque eu não vim aqui ensinar ninguém a ser professor, de jeito nenhum. Vocês podem estudar todas as teorias do mundo, né? Como tem muitos colegas, eu já tive muitos colegas assim, que eram grandes pesquisadores, grandes cientistas, né? Mas que, ao mesmo tempo, quando entravam na sala de aula, não sabiam da aula e não sabem até hoje, nunca vão aprender. Então, eu não vim aqui nessa disciplina de organização da educação básica para ensinar ninguém a ser professor. A sua didática pessoal, a sua forma de dar aula, a sua forma de ver e sentir, perceber o mundo, ela pode ser, né, tocada a partir dessa componente, sim, mas eu trouxe aqui para vocês e vou trazer no decorrer dos textos, no decorrer dos nossos encontros, atividades em que a gente possa refletir, questionar e pensar cenários, né? Cenários tanto de influências internacionais, como na perspectiva básica e local, para a gente estar realmente entendendo melhor e compreendendo o universo da educação, né? Então, por exemplo, quando o Libânio ele escreve esse texto, eu relendo esse texto, acho que não sei se era pela 10ª vez hoje, né? Porque a gente lê tanta coisa que às vezes vai esquecendo, né? E aí, relendo esse texto e alguns textos do Libânio, quem lê o texto pode responder uma pergunta bem simples. Professor, por que todo mundo fala que existe uma manutenção da colonialidade, né? Alguém aqui não sabe o que é colonialidade? Se souber, não souber, não tem problema, é só escrever aí. Todo mundo sabe? Encala, consente? Beleza. Tem tempo ruim para mim. Vou avançando. A manutenção dessa colonialidade, ela se dá por organismos ou organizações. Opa, a Letícia disse que não sabe. Organizações internacionais. Certo, Letícia, certo. Vamos pensar o seguinte, que os colonizadores, né, os primeiros que chegaram em África, em outros continentes, né, europeus, eles chegaram na perspectiva de promover realmente uma exploração, né? Exploração do material humano, vamos chamar assim, material humano, e dos recursos naturais, né? Os recursos naturais. Basicamente era isso. Eles queriam chegar à África, trazer pessoas para cá, trocar e lucrar. E aqui eles promoveram, basicamente, a produção de monoculturas. Por exemplo, só cana-de-açúcar. Hoje, quando a gente chega, por exemplo, e analisa uma propriedade de agricultores familiares,
você vai ver a quantidade de culturas que as pessoas elas vão produzir. Antigamente não, era só uma monocultura, como hoje existem as grandes indústrias ou as grandes fazendas do agronegócio, né? Então, por quê? Porque o sistema era de exploração, então eles tinham que trazer os nossos ancestrais, escravos ancestrais indígenas daqui também, e mover aquele sistema de escravização, né? A manutenção dessa escravização, ela também se dá em uma outra perspectiva com a libertação dos escravizados, né? Em 1888, que é o quê? Como eu vou colocar todo mundo, ou aquelas pessoas ditas, né, inferiores ou subalternizadas, em um contexto em que eu possa continuar explorando-as. Por quê? Quem é rico tem que ficar mais rico, quem é pobre tem que ficar no seu lugar de pobreza, né? Então, para a gente estarmos aqui hoje em uma universidade pública internacional, né, é uma ação contra-hegemônica, né? É uma ação que vai quebrando todas as barreiras dessa hegemonia de quem manda, né? Ou quem acha que ainda está mandando, ou, né, está controlando o sistema. Então, nós estamos aqui em uma reparação histórica. Nossa universidade, a Unilab, ela é uma instituição que está promovendo um processo de reparação histórica, tanto no Brasil, com os povos quilombolas, indígenas, né, e as outras populações que também estão na Unilab, quanto nos países lusófonos de África. Tá? Então, é muito importante para a gente hoje tentar compreender que nós estamos aqui tentando quebrar a manutenção dessa colonialidade. E hoje, gostava de participar. Quer falar, Pedro? Sim, pode falar. Pedro? Sim. Boa noite outra vez, professor. Sim, boa noite. Sim, boa noite, professor. Sim, professor, o que eu gostava de falar, né, é dar um pouco da continuidade, porque isso que o professor está falando, para quem leu o texto, pode encontrar lá isso que o professor acabou de falar. Agora, professor, o que eu gostava, né, de participar é que tem ouvido muita a partir que o texto fala, né, é sobre Está me ouvindo bem, professor? É porque você está com dois dispositivos ligados, acho que talvez o celular e o computador, e aí está dando microfonia. Tu tem que desligar o microfone de um. Consegue me ouvir? Você tem que desligar um dos seus microfones. A gente está te ouvindo, mas com um chiado horrível. Agora. Agora está melhor. Ah, tá bom. Obrigado aí. Desculpa aí pelo transtorno. Ah, tudo bem. Continue, pode falar. Professor, eu ia dizendo, né? Na verdade, essa questão colonial até agora ainda vive, porque o texto aborda que aqui no Brasil e alguns países de África, né, por entender a partir da leitura do texto, eles dependem praticamente das ditas organizações, aqueles que dominam o mundo, né, como o Banco Mundial, a Unesco e a Unicef. Eles dão diretriz, por exemplo, financiam alguns países, eles dão diretriz que praticamente eles é que mandam, mas mesmo nunca nesse país. Então, isso também é uma forma de colonização, uma das formas de presença simbólica, porque esses países aí não são praticamente autônomos, não são eles que decidem o que eles vão fazer do seu processo educacional. Praticamente, eles dependem dessas pessoas que são, né, que consideram que nunca deve ser considerado como potência mundial, não dão diretriz. A parte que não acontece é que esses países que dependem, esses países que são potência, que
a educação, para fim de dar diretrizes como é que a educação do país deve ser. Isso praticamente também é uma colonização. Tem acontecido essa decisão agora. Eu gostava de saber, né, da parte do professor, como deve se evitar isso aqui, principalmente aqui em África. Esse texto aí me deixou muita dúvida. Só um instante. Como deve, eu não escutei Sim, direito. como deve mudar esse quadro, né, professor? Como os países não sejam mais colonizados, de uma forma, de uma colonização que posso chamar colonização moderna, né? Porque já naquela onde vem arma, vem chicote, mas uma colonização que pode chamar de guerra fria, ideologia, se quiser. Eles fazem uma lavagem cerebral neste país financeiro, mas por fim próprio, praticamente. Então, eu gostava de saber, principalmente para os países africanos, os países africanos, vão nessas instituições, instituições internacionais, pedem financiamento, depois eles dão, depois estes países aí que são potências dão diretrizes do processo educacional, economia, política e muito mais. Então, para saber como é que, pelo menos, a África deve deixar de ser depender 100% destes países aqui, não construir seu processo educacional autônomo, sem depender 100% desses países. Aqui no Brasil, vive-se, mas nem tanto assim como em África, porque o Brasil tem muita coisa que é autônomo, né? Embora também aqui, bom, eu também não gostava de saber da parte do professor. Sim, na verdade, a gente tem que entender que, na verdade, hoje a gente rompe com a ideia de colonização, certo? Vou só fechar o microfone, tá, Pedro? Sim, sim. Rompe com a ideia de colonização, né? Entende que nós sofremos hoje, ou estamos no meio de um sistema que está nos aniquilando, né? Nós, humanidade, né? Que é a colonialidade dessa dita modernidade. Muita gente vai chegar e vai dizer assim, nós estamos em um estado de pós-modernidade, em um mundo pós-moderno. Olha, com esse atraso, né, de compreensão das subjetividades, da tecnologia, eu vou dizer que alguns autores eles já conseguiram chegar lá, mas a realidade prática da sociedade ainda não conseguiu sair da modernidade. Então, nós estamos agonizando, como Quirrano nos diz, nós estamos agonizando dentro dessa dita modernidade, dentro dessa colonialidade. Então, a colonialidade do poder, a colonialidade em relação ao gênero, a colonialidade em relação ao saber, a colonialidade em relação ao ser, ela vai nos imbuindo de uma forma em que nós estamos sempre dentro desse sistema, sendo levados por essa dita, né? Não é nem essa dita, é por quem dita, né? E aí, por exemplo, quando você pega o texto, eu vou já responder a sua pergunta, quando a gente pega o texto, nas 5 primeiras páginas, você vai analisar e vai ler que o texto ele vai nos mostrar como é que isso acontece em relação à educação. Os organismos internacionais, como por exemplo, né, daqui, eu imprimi o texto, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Unesco e vários outros, eles vão realmente aqui, o BID, né, a Unicef, o PNUD, eles vão eles e vários outros vão nos dizer como é que nós vamos ter que conduzir os nossos processos educacionais. Então, por exemplo, no decorrer da minha educação, né, no decorrer da minha formação, eu tive várias consequências de interferências de mecanismos internacionais. Por exemplo, a minha formação em pedagogia, apesar de trabalhar hoje, né, ter mestrado em educação, doutorado em educação, trabalhar hoje na graduação da pedagogia, a minha graduação em pedagogia, ela não foi uma graduação como, por exemplo, os alunos da Unilab ou da UFC têm. Foi uma pedagogia
de formação especial para professores. Então, eu cursei 2 anos de pedagogia. Como? Nos finais de semana, né? E nas férias, porque era específica para professores que estavam em sala de aula e precisavam se graduar. Na época, eu era professor, eu estava saindo do primeiro curso de graduação, entrando na licenciatura, né, que é o primeiro curso que eu comecei a fazer foi engenharia mecânica, entrando na licenciatura em física, mas ao mesmo tempo eu tinha e queria a pedagogia, e fui fazer pedagogia, né? Por influência da minha mãe, que é professora, que foi professora, hoje está aposentada, depois que eu me iniciei no Candomblé. Então, o que aconteceu? Existia uma grande demanda aqui no contexto do Brasil de professores que estavam em sala de aula, mas não tinham graduação, nível de graduação. Eles só tinham o que a gente conhece, né, como magistério, quarto normal. Professoras, né, que são as professoras polivalentes, as pedagogas. E aí, não podiam sair da sala de aula, mas tinham um prazo de 7 ou 8 anos para concluir uma graduação. Porque senão eram retiradas de sala de aula. E aí, eu entrei nessa turma, fiz pedagogia dessa turma, nessa perspectiva, mas ao mesmo tempo foi um ditame do Banco Mundial quando ele disse que o Brasil tem essa data para elevar o número de professores para uma educação básica. No mínimo, uma educação básica, porque nós temos essa meta de desenvolvimento. Então, a partir do momento, como você disse, né, os grandes mecanismos internacionais concedem empréstimos para os países, né, que a gente conhece como dívida externa. Dívida externa. O que vai ser feito ali? Esses grandes, né, essas grandes instituições internacionais, elas vão ditar caminhos para um possível desenvolvimento e para que o país chegue a quitar a dívida externa um dia, né? Uma análise que a gente não pode deixar de fazer, uma das primeiras coisas, né, apesar de não ser mais petista, mas uma das primeiras coisas que o governo Lula, né, fez foi pagar a dívida externa. É importante que seja dito isso, né? Ele pagou e quitou a dívida externa. Por quê? Porque ele sabia os caminhos que a esquerda queria trazer, os caminhos que a esquerda não ia conseguir, e principalmente os acordos que ele tinha que fazer para conseguir chegar até alguns dos seus objetivos, né? Que são ditos de esquerda, mas que muitos a gente questiona hoje fazendo uma análise política em relação à política educacional de uma forma mais lúcida. Então, para além disso, a gente tem que ser realista no sentido de dizer que hoje esses caminhos de condução, eles são sim dados por toda essa ênfase que eles têm de dizer por onde a gente tem que caminhar. Por quê? Porque eles necessitam de uma quantidade de pessoas no país ou em determinadas regiões para exploração com características e níveis cognitivos básicos, né? Então, professor, seja objetivo. Eu preciso de pessoas que saibam ler, saibam escrever e saibam matemática básica, né? Então, se eu tenho pessoas com esse conhecimento básico, eu posso direcionar determinados locais de exploração. Eu posso direcionar, por exemplo, a implantação de indústrias na região, no polo industrial do Maracanaú, aqui no município onde eu moro, né? Por que aqui tem um polo industrial? Por que tem um porto do Pecém, né? Por que tem a refinaria? Ou não tem, não sei. A gente tem que começar a entender. Por que o estado do Rio Grande do Norte é um dos maiores produtores de sal do mundo, né? O que isso faz com o mangue, né? E aí a gente vai tentar começar
Por que é que, por exemplo, acho que a Guiné-Bissau é a maior produtora de caju-cultura? Por que quebrou a produção de caju do Brasil e faliu? Tá entendendo? Então, você consegue começar a analisar os caminhos de exploração dos grandes, hoje não só mais esses grandes organismos, mas os caminhos de exploração dos grandes conglomerados internacionais. Então, por exemplo, quando as fazendas do agronegócio, elas compram aí o melão, o mamão, né, a banana, aí na região do maciço de Baturité, a gente vai entender que não é o professor Lincoln que está comprando uma carrada, não. É uma pessoa que está na Bolsa de Valores de Tóquio, é um empresário, um grande conglomerado que comprou ali um lote de ações da banana do maciço de Baturité. Ele não vai saber, né? Seja bem-vinda, Maria do Carmo. Ele ou ela não vai saber se a banana tem agrotóxicos, tem que ter um nível, né? Mas se a pessoa que está ali cuidando da banana vai morrer envenenado, ele não vai saber como é que vai ficar a terra, ali se a terra vai ser improdutiva, não vai saber como é que é a relação de trabalho, né, dos agricultores naquela região. Ele não quer saber nada disso, ele quer a produção dos lotes de banana para vender a banana, certo? E aí, eu preciso que minimamente ali tenha um agrônomo, eu preciso que minimamente tenham pessoas que entendam e possam manipular todo aquele processo da agroindústria para que aquilo aconteça, né? E todo aquele ritual e aquele processo de importação, de exportação, ou seja, toda a logística para que a banana chegue lá em Tóquio, ou seja direcionada para onde eles vão vender aqueles lotes. Estou falando só da banana. Se a gente conseguir fazer uma análise macro, né, nós conseguimos tentar perceber tudo que está ao nosso redor. Tudo que está ao nosso redor. Então, quando esses mecanismos eles chegam, né, e dizem aqui que, né, é importante que eu tenha pessoas com nível básico de educação, é para isso. Né? Então, eles estão dizendo, porque é interessante para eles. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar em cima do texto, né? Quem está com o texto aí na tela do computador, ou está com o texto impresso, ou está com o texto no celular, enfim. Né? Eu vou lendo algumas indicações do próprio texto, para que a gente possa ir dialogando e vocês ficam à vontade de tentar escrever no chat ou então falar quando quiserem falar, tirar dúvida quando quiser tirar. A primeira página, no segundo parágrafo, tem um monte de citação, certo? Lá mais para baixo. Ele diz assim, depois das citações: em face desses estudos, é imperioso, né, que os professores em exercício e os futuros professores tomem conhecimento do papel decisivo que os organismos internacionais vêm assumindo na definição das políticas educacionais no Brasil e como vem ocorrendo. Por quê? Porque, por exemplo, você observa a loucura, né, que são aqueles mecanismos de medição, a Provinha Brasil, SPAES, né? A loucura que, não sei se vocês já acompanharam, nas escolas ou no sistema educacional das prefeituras, como é que se dá todo aquele processo de loucura para ter um bom resultado. Por que é importante ter um bom resultado? Por que é importante que a escola ou o município tenha um bom resultado? Porque quanto melhor for o resultado, melhor vai ser o número, né, a quantidade de verba que vai vir para aquela escola. Mas, qual é o processo educativo que está sendo desenvolvido? Será que é uma educação que ela vai ser voltada para o mercado de trabalho ou vai ser uma educação
que vai ser direcionada para a relação ensino-aprendizagem, para a formação humana, para uma educação contextualizada. Né? Isso aí é uma das coisas que a gente começar a analisar de uma forma, né, mais interessante ou profunda. Levantou a mão, Matheus. Quer falar, Matheus? Professor, quero. É mais acompanhando essa reflexão que o professor trouxe, é justamente porque quando eu fiz o fechamento do texto, essa foi a primeira parte realmente que eu tinha grifado, né? Justamente desse ponto da imperiosidade da gente compreender essas organizações dentro da política internacional, né? E aí eu fiquei refletindo sobre, muitas vezes, eu acredito que inclusive nesse momento, nesses últimos anos, isso tem também ganhado muita força, que existe um desprezo muito grande por questões, por se debater questões políticas ou por falar de política em questões magisteriais, em alguns cursos de licenciatura. Eu passo muito por isso no curso de letras, por exemplo, né? E aí, esse texto me cai bem a entender o quanto é importante para a gente debater, sim, o nosso ato educacional como educador, né, o magistério em si, dessas relações políticas, porque está tudo tudo como uma engrenagem, né? Tudo conectado. E aí, justamente dessa importância, né? E aí eu fiquei pensando sobre o fato da gente estar subordinado ao FMI, ao Banco Mundial e a esse mecanismo, porque vamos supor que parece que no texto ele coloca de uma ideia de padronizar o que é ensinado no mundo, né? Mas essa padronização, ela não respeita as diversidades de povos que habitam e coabitam nesse espaço. Então, por exemplo, vai ser uma visão que o Banco Mundial, lá na Europa, ou outras instituições norte-americanas, né, mas ainda nesse eixo neocolonizador euro-norte-americano, se o ensino que eles vão trazer vai ser cópia deles, mas que não vai bater com os interesses desses povos que foram colonizados pelos interesses já desses povos, né? Então, assim, tem até parte no texto que ele fala assim, as políticas educacionais para os países do capitalismo periférico, elas tendem a se ajustar aos interesses da exploração, elas tendem a reproduzir a lógica exploratória, a lógica, inclusive, escravagista que a gente viveu nesses territórios colonizados pela Europa, né? Engraçado. Essa tua fala, Matheus, eu estou nessa componente desde 2018, né? Desde 2018, desde o meu primeiro semestre na Unilab. Todo semestre eu escuto a mesma fala que você acaba de desenvolver em relação aos estudantes do curso de letras. Todo semestre, os estudantes falam isso no decorrer da disciplina inteira. E a organização da educação básica é uma disciplina em que a política ela tem que ser discutida para a compreensão da organização escolar, né? Então, eu não tenho como fugir de uma análise macro para uma análise regional. Então, por exemplo, quando eu trago a questão de 1900, deixa eu ver qual é o ano aqui, eu só esqueci, viu? De 30 anos atrás, desde a Conferência de Jomtien na Tailândia, que fala a educação para todos, né? A educação para todos. Na Conferência de Jomtien da Tailândia, onde isso começou a ser planejado pelos organismos internacionais, você começa a entender que esse plano é um plano nefasto de manutenção da colonialidade. Então, por exemplo, quando muita gente, Matheus, chega e diz assim, a manutenção da colonialidade, a manutenção da colonização, a manutenção da escravatura, né, disso tudo, como é que acontece, na verdade, isso? Trazendo para a realidade prática, está aqui. Começou há 30 anos e existe um processo gradual de influência direta nas nossas políticas educacionais. Então, hoje eu não tenho como deixar, né, enquanto cientista, enquanto pesquisador, enquanto crítico,
de dizer que está aqui uma das formas de você falar da manutenção da colonialidade, de você falar da manutenção dos sistemas de exploração. Então, hoje, né, esses grandes mecanismos aqui, eles vão ditar, eu estou na página 2 já do texto, tem uma parte que ele diz assim, o que é a internacionalização das políticas educacionais? Na terceira linha, ele diz assim, trata-se de um fenômeno típico da globalização econômica e política em que agências de controle monetário, comercial e creditício, acho que foi isso que estava lendo, em nível mundial, ligadas às nações mais ricas, definem um conjunto de princípios, regras e procedimentos ligados à governança pública destinados a articular empréstimos com formas de monitoramento e controle de programas de financiamento em relação a países tomadores desses empréstimos. No caso de países em desenvolvimento ou emergentes, tais programas estão ligados às políticas sociais, de educação, saúde e segurança. Então, por exemplo, quando você vê nosso atual, e dizendo que isso começou também, né, essa estrutura, no pós-Segunda Guerra Mundial, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas, quando você faz uma análise real, por exemplo, do governo Bolsonaro, chegando, né, mais lá na frente nós vamos ver que a meta do governo Bolsonaro ela foi traçada há 30 anos atrás, em relação à educação. Hoje ele só está tentando colocar em prática o que foi barrado pelo governo Lula, pelo governo Dilma. Posteriormente, o Temer começou a fazer a abertura e ele está tentando colocar em prática tudo isso. E essa dita extrema-direita, né? Essa dita extrema-direita, abrindo caminho de uma forma intensa em relação às políticas que foram conquistadas no pós-ditadura, né? No período de início da democratização. Na página 3, no segundo parágrafo, né? No segundo parágrafo, o principal evento diretamente relacionado às políticas educacionais foi a Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, em 1990. Né? Seguiram-se a ela a Conferência de Cúpula de Delhi, da Índia, em 93, Cúpula Mundial da Educação para Todos, em Dakar, em 2000, né? Sendo esses encontros destinados a avaliar e modificar os termos definidos na Conferência de Jomtien, que é ainda hoje o documento de referência para políticas educacionais dos países pobres, ou seja, nós. Né? O Banco Mundial, por sua vez, elabora regularmente relatórios técnicos sobre suas atividades. Os documentos originados dessas conferências, assinadas pelos países membros, e as orientações políticas e técnicas do Banco Mundial vêm servindo de referência às políticas educacionais do Brasil. Por exemplo, o Plano Decenal, Educação para Todos, o Plano Nacional de Educação 2001-2010, a LDB de 2006, né? E outras diretrizes para a educação que foram implantadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, né? E em seguida pelo Plano de Desenvolvimento Educacional, PDE, e outros instrumentos legais organizativos do governo Lula, que continuam em vigor até o presente numa infinidade de ações socioeducativas implantadas com a gestão do ministro Haddad. Você veja que esse texto aqui ainda vai estar falando da época em que o Haddad era ministro, mas hoje nós temos uma outra realidade, que é a nossa BNCC. Nós vamos chegar lá em outro processo de análise mais à frente. Né? Então, cabe registrar que no Brasil, as orientações internacionais são assumidas pelo movimento, todos pela educação. Então, você está vendo aqui a influência que ela acontece de uma política internacional no Brasil.
né, no Brasil. O Matheus coloca aqui, destaca 2 pontos. Muito triste perceber que o fazer educacional é mandado por pessoas um pouco ou nenhum conhecimento sobre o ensino e a aprendizagem. Quais interesses do mercado em cuidar de línguas existentes dos povos originários? Se os grandes latifundiários até hoje lutam para tomar esses territórios. Na página 2, ele coloca que esse controle do mercado se dá principalmente nas áreas sociais, de educação, saúde e segurança. Ou seja, as mazelas que vivemos nesses sistemas aqui no Brasil, como diz Darcy Ribeiro, não é uma crise, é um projeto. Realmente, é um projeto. E é um projeto, né, alguém levantou, o Pedro levantou a mãozinha do já fala. É um projeto que a gente tem que entender, sim, é um projeto de manutenção, certo? Dessa colonialidade. Ou seja, os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres. Se você pegar as várias estatísticas que estão saindo aí no período pós-pandemia não, nós não saímos da pandemia ainda, né? No período de pandemia, em todos esses meses, você vê a quantidade de riqueza, né, que esses ricos, eles lucraram, né, estão hoje, e os pobres cada vez mais pobres. Certo? Vamos lá. Fala, Pedro. Fala que a gente escuta. Sim, professor. Também uma das coisas que eu vi no texto que eu gostava de saber professor, as políticas educacionais... Eu não respondi a sua pergunta, mas vou chegar lá. Sim, sem problema, sem problema. Eu gostava, outra pergunta mais, né? Serão já 2, assim. Professor, sim, não será adequado, né? Dentro de um programa de governo, né? Isso falo praticamente tanto daqui como do meu país. Quando estão a traçar as políticas educacionais, não chamar só um economista, um político, também chamar uma pessoa que é da área da educação, como um pedagogo, um professor, porque são esses aqui que conhecem a realidade educacional. O político apenas vai traçar as medidas dentro do governo, né, que ele está inserido, o programa governamental. O economista vai traçar a despesa a nível financeiro, né, como é que vai tratar. Já o pedagogo e o professor, ambos conhecem a realidade educacional, como é que deve ser, como é que não deve ser. Não seria tão traçar essas políticas educacionais. Não chamam só o economista, o político, mas também chamam estes dois, porque são estes dois que conhecem a realidade educacional. A gente não pode ser inocente no sentido de dizer que eles não chamam porque eles não querem. Não, não é isso. Eles não estão preocupados com a educação, com a relação ensino-aprendizagem, com a potencialização do desenvolvimento cognitivo, né, das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Eles estão preocupados com o lucro do mercado. Então, para acontecer a lucratividade do mercado, eu tenho que ter uma grande massa de manobra propensa ao sistema de alienação. Certo? A gente tem que entender isso. A gente tem que ter uma massa de manobra propensa a um sistema de alienação. Né? É tanto que você viu as eleições do Trump, como é que foram, né? Como é que pessoas que são pessoas boas voltam no Trump, como é que pessoas que são boas, né, vovós, por exemplo, voltam no Bolsonaro. Tem pessoas que hoje a ficha já caiu para muita gente. Mas durante a campanha política, eu tinha uma grande quantidade de pessoas que estavam ali em um propenso estado de alienação. E esse propenso estado de alienação, ele é formado por toda uma conjuntura, né, social, de marketing e educativo, muito bem pensado, muito bem estruturado. Então, por exemplo, o mercado, a mesma coisa. Existem centenas, milhares de cientistas estudando aí, Pedro, mecanismos de alienação. Mecanismos de alienação. Como é que a gente pode hoje entender que esse estudo do mecanismo de alienação, ou seja, o que você quer vender, como é que você vai atingir um público específico, né? Nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, como é que você vai disparar todas aquelas informações e vai atingir? Na escola, ela é muito comum.
ela vem através da formação de professores, ela vem através do livro didático, ela vem através de um controle direcionado da gestão, certo? Da prática pedagógica, do próprio professor que ele está desenvolvendo. Então, eu consigo direcionar através disso. Mas hoje, os sistemas de informação eles são muito rápidos. E eu não posso ser inocente ao ponto de dizer que essa massa de manobra, de uma forma alienada, ela é muito bem estruturada para chegar nesse ponto, para comprar essa educação, né? Para comprar esse sistema. Então, por exemplo, como é que a gente rompe com tudo isso? Como é que a gente rompe com todo esse sistema, né? Que você perguntou no momento inicial em relação à África, uma educação crítica, transgressora e revolucionária. É a única forma de você desmanchar um sistema, né, que é muito difícil. Por isso nós estamos, como diz Quijano, agonizando dentro da modernidade. Agonizando dentro da modernidade. Porque nós estamos hoje, né, nadando, e a gente não chega na praia. De jeito nenhum. A gente não consegue sair desse mar. Apenas quando a gente consegue né? Alguém quer participar dessa chamada. Ok, bora lá. Apenas quando a gente consegue, na verdade, libertar, não é nem libertar, é possibilitar que a pessoa tenha esse gás e nade até a praia, através de um processo educativo crítico, revolucionário, transgressor e transformador, é que ela realmente consegue, né, perceber esse sistema de alienação e perceber qual é o lugar dela dentro desse sistema. Então, não é um sistema inocente, é um sistema muito bem pensado, é um sistema de controle, é um sistema de manutenção. Então, por exemplo, vamos para a página 4. Página 4 do nosso texto, você vai ver o seguinte, ó. Eu vou bem devagarzinho para a gente tentar fazer uma análise da página 4 e página 5 até o nosso horário de terminar a aula e que a gente possa debater muito, né? No segundo parágrafo, o Libani, ele diz assim: o banco vê a ciência entrando suas políticas em duas diretrizes: investimentos nas áreas sociais dos países em desenvolvimento e criação de parcerias mais intensas com as ONGs e outras organizações da sociedade. Trata-se claramente de planejar políticas sociais para instrumentalizar a política econômica, como fica claro em um documento do Banco Mundial de 1990 citado por Corrágio. Segundo o banco, sua estratégia tem dois componentes. Primeiro, promover o uso produtivo do recurso mais abundante dos pobres, o trabalho, mediante um eficiente crescimento do trabalho intensivo, baseado em adequados incentivos de mercado e infraestrutura física, instituições e inovação tecnológica. 2. Fornecer aos pobres os serviços sociais básicos, em especial saúde primária, planejamento familiar, nutrição, educação primária. É importante destacar que, nessa visão, o banco considera o investimento em educação como a melhor forma de aumentar os recursos dos pobres, né? Melhor forma de aumentar o recurso dos pobres. E aí, por exemplo, chega na ideia para a gente tentar avaliar um pouco dessa divisão de recursos do Bolsa Família. Por que o Bolsa Família é importante, mas por que o Bolsa Família não consegue ter uma integração de políticas? Porque não é interesse do Banco Mundial. É importante a distribuição de renda para que o Brasil ele se torne um mercado base de exploração, mas uma exploração. Porque se você tem educação, você sabe criticar, né? Teoricamente, a gente pensa que o caminho é esse. Se você tem educação, e se você lê, e se você consegue um acesso ao conhecimento, um conhecimento crítico, reflexivo, você consegue, sim, perceber ou ter minimamente uma consciência de classe, uma consciência política, uma consciência étnico-racial,
uma consciência religiosa. Vamos pensar dessa forma, né? Então, não vamos ser inocentes de forma nenhuma, no sentido de achar que, porque ele tinha tanto médico que era bolsonarista. Ou que é até hoje, né? Ou que é até hoje. Porque não está preocupado com as outras classes sociais. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque está em um patamar da elite, né? Que não consegue perceber de uma forma sensível a realidade do outro. Não consegue perceber de forma nenhuma, porque não tem vivência de aproximação e nem quer ter. Ainda quando tem, é a perspectiva da caridade, né? Então, eu tenho abuso a essa ideia de caridade. De caridade judaico-cristã. Não concordo com isso de jeito nenhum. A consciência, ela tem que ser desenvolvida como base em um processo crítico e reflexivo em que você vai caminhando ou possibilitando que o outro caminhe ao seu lado. Eu não vou arrastar ninguém, mas eu vou dando o caminho e abrindo a possibilidade para que todos os outros caminhem comigo. Esse é o processo de mediação do conhecimento, esse é o processo de ação transformadora que eu considero que seja relevante a partir de uma dialogicidade que eu tento desenvolver na minha vida pessoal. Então, isso aí é uma questão do professor Lincoln, é uma opinião pessoal, certo? Na mesma página, o autor diz para a gente, é assim que surge o termo satisfação e necessidades básicas de aprendizagem. Subtítulo, da Declaração Mundial de Educação para Todos. Satisfação de necessidades básicas de aprendizagem, viu? Em Jomtien, né, na Tailândia. Une-se assim nas estratégias de combate à pobreza, os termos educação para todos, satisfação de necessidades básicas de aprendizagem, aumento da produtividade dos pobres. Qual é a questão a desvelar na relação entre as políticas de combate à pobreza e a educação pública? É preciso a lógica perversa dessa relação sintetizada na expressão educação para todos, e aí ele traz uma outra citação, mas eu pulo para que Krupa, né, em 2001, ele diz assim, com base em documentos setoriais do Banco Mundial de 1990 a 2000, sintetiza as políticas e formas de atendimento aos diferentes níveis educacionais em relação aos países emergentes. Primeiro, ou seja, o professor traduza para a gente, bichinho, para que a gente entenda. Como é que tem que ser, meu filho, a educação infantil nesses países, ou seja, nos nossos países, na África, no Brasil e nos outros pobres? ênfase no cuidado à saúde da criança pequena para a população de baixa renda com a visão educacional, recomendando-se que os custos de sua oferta sejam assumidos em parcerias com as ONGs, em especial em relação ao pagamento de pessoal, e que o gerenciamento dessa oferta fique também a cargo dessas entidades. Eu estou na página 5, tá? Na página 5. Então, você imagina aqui, né? Por que que antes eles falaram lá atrás, lá no começo, de parceria com as ONGs, com as organizações sociais, né? As ONGs, as OCIPs, as outras organizações comunitárias, porque o Estado quer tirar das costas dele a responsabilidade dele, a educação. Certo? É importante que a gente entenda isso. O Estado quer retirar, e aqui eu estou falando de educação infantil, eu estou falando das creches, né? Educação básica, né? Educação básica, ensino fundamental. Deve ter como conteúdo principal o mínimo de reposição educacional destinado
a pessoas de baixa escolaridade, o mínimo learning basic. Meu inglês é péssimo. Embora o banco incentive o custeio dessa modalidade escolar por meio de contribuições da comunidade, admite que a sua oferta principal seja responsabilidade do setor público. Então, o setor público, ele vai bancar a educação básica, mas a educação básica, que no contexto histórico do texto, era até o ensino fundamental. Hoje, a educação básica, que nós compreendemos, ele vai da educação infantil até o ensino médio, né? Então, o ensino médio deve ser aberto àqueles que demonstrem, ou seja, professor, você só vai fazer ensino médio se deve ser aberto àqueles que demonstrem capacidade para segui-lo, segurando-lhes bolsas de estudo, uma vez que a sua oferta deva ser feita prioritariamente pelo setor privado. Então, a partir do ensino médio, né, você só vai cursar primeiro, segundo, terceiro ano, se for em uma escola particular, porque não tem mais escola pública. Ensino superior, o banco é renitente ao afirmá-lo como espaço de atuação exclusiva do setor privado, propondo fundos para bolsas de estudo destinadas aos capazes, mas com renda insuficiente, né? Então, você vê, por exemplo, que na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim. Aí tem muita gente que não compreende esse sistema de alienação e diz assim, o pessoal da universidade pública só vai para a universidade fumar maconha, né? São de esquerda e vão fumar maconha. E aí é importante que a gente diga, né, a seguinte coisa: quando essas pessoas criticam a universidade pública, comparando a uma universidade pública norte-americana e comparando a uma universidade pública europeia, você tem que entender o sistema, né, de organização social dos Estados Unidos, né, da América do Norte e da Europa, que é completamente diferente do nosso. Completamente diferente do nosso. A qualidade de vida é completamente diferente da nossa, né? Da nossa. Se você for ver, por exemplo, o salário mínimo em Portugal, ele é 600 euros. O nosso salário mínimo é 1.000 e alguma coisa, né? 600 euros significa dizer que eu estou falando de 3.000 e poucos reais. Fora a qualidade de vida e a proteção social básica que você tem. Se você for, por exemplo, para a França, o salário mínimo na França, ele é de 1.200 euros. A qualidade de vida lá é bem mais cara. Mas você está falando de um sistema de proteção social em que você tem acesso a muitas políticas públicas que vão lhe dar uma outra qualidade de vida. Coisa que aqui a gente não tem acesso nem à cultura, direito, nem à saúde, nem à educação, como deveria ser, né? Quantos aqui, por exemplo, não são os primeiros da família que estão na universidade? Eu sou o primeiro da minha família que fui para a universidade. Eu fiz o ensino médio na EJA, mas fui o primeiro da minha família que fui para a universidade, o primeiro que me formei, o primeiro que me tornei doutor, né? Mas quantos daqui não são os primeiros que estão também na universidade? É importante que a gente compreenda que os sistemas, eles são diferentes, né? Os sistemas de manutenção, exploração e alienação, eles são diferentes quando a gente fala de um país sul para um país do norte, né? Então, aqui, por exemplo, quando você vê que o ensino superior, né, ele só é destinado
Segundo o caminho traçado pelo Banco Mundial, o ensino superior, ele só é destinado a quem tem condição de pagar. Nenhum de nós éramos para estar aqui. Né? Nenhum de nós éramos para estar aqui. Ou a grande maioria não. Porque não temos condições. Ou não tínhamos, né? Então, aqui, você vai ver que a ideia hoje, né, de estrutura traçada pelo Banco Mundial em relação à educação, a educação de jovens e adultos, no parágrafo seguinte, ele diz que nem dado tem. Né? Que nem dado tem. É uma educação realmente de manutenção de um sistema em que os ricos têm que ficar mais ricos e os pobres têm que ficar mais pobres. Né? Perguntas, considerações, dúvidas, indignações, por gentileza. Coloque. Eu queria trazer, refletindo sobre o que o professor trouxe agora, que eu até coloquei no chat, né? Porque depois que ele vai separando quais são, porque esse curso que você leu era de quais os interesses do Banco Mundial em cada fase da educação, né? E aí depois ele vai dizer que essas estratégias têm tendência à privatização da educação e a relação à subordinação ao mercado de trabalho. Então, a gente vê que os interesses do Banco Mundial em delimitar, em impor, eu gosto de usar essa expressão, em impor às outras sociedades aquilo que deve ser trabalhado na educação e em outras áreas sociais, está sempre relacionado a uma tentativa de privatizar a educação e colocar ela abaixo dos interesses do mercado de trabalho, né? E se a gente for parar para ver, nos últimos anos, estão discursos que têm ganhado ênfase no nosso país, né? Sobretudo do golpe que a presidenta Dilma sofreu, a gente vai ver diversas tentativas de privatização do SUS e de discursos privatistas para o SUS, da mesma forma que a gente também vai ver, tivemos até um ministro da Educação que chegou a abrir a boca e dizer que só deve fazer curso superior quem tem dinheiro para pagar. E aí a gente vê também que um projeto que é recente, que é o Futurice, que também é uma tentativa de colocar a educação ainda mais sobre a subordinação do mercado de trabalho, colocando, em vez de subsídio do governo federal, subsídios vindos de empresas. E aí, mais uma vez, a nossa pesquisa científica e os trabalhos feitos dentro da academia estariam subordinados aos interesses das empresas em pesquisar determinados temas ou não. E aí a gente vê num país tão desigual como o nosso, numa perspectiva nossa de descolonizar toda uma trajetória colonial, educacional e social também, a gente vê que não são interesses antagônicos aos nossos, né? Esse de privatização, porque os nossos recursos foram saqueados na colonização e na colonialidade, e de subordinação ao mercado de trabalho, cujos interesses é justamente de exploração e dominação e controle dos nossos corpos oprimidos, e não a nossa libertação, né? Não é uma educação pensada em emancipação, mas em uma neossubordinação aos interesses do grande mercado. Vale, todo mundo ficou em silêncio, o que foi isso? Você vai ver, Matheus, desculpa, foi só pegar uma coisa aqui, pessoal, mas você vai ver, Matheus, que a educação direcionada pelo Banco Mundial, ela é uma educação que ela não vem a se preocupar, como eu já disse, né, com o desenvolvimento cognitivo, nem com a relação ensino-aprendizagem, nem com a modificação ou uma educação contextualizada a partir do processo de vida em que cada indivíduo possa estar. Ela é uma educação que ela vai ser direcionada ou vai direcionar o foco dela para o mercado de trabalho, certo? Para o mercado de trabalho. Professor, um exemplo,
Qual é o projeto, e falando do Marxismo Baturité, qual é o projeto, por exemplo, né, eu não sei se vocês já ouviram falar daquele projeto Agrinho, né? Agrinho. Que projeto é aquele? Vocês acham que é o projeto da educação familiar, né, da agricultura familiar, ou um projeto do agronegócio? Quem está na escola, ou da próxima escola, acho que pode, ou está no estágio já, né, sabe que o que eu estou falando, né, é justamente uma realidade de construção de um processo de alienação e implantação do agronegócio nas nossas perspectivas de vida, né? E aí tem muita coisa que a gente tem que questionar no sentido de entender as relações educacionais, comerciais, de vida hoje e o movimento que nós que estamos nos empoderando de todo esse conhecimento, vamos começar a levar nessas micro-revoluções que nós estamos fazendo, a partir de hoje, nessa ideia, né, de uma educação revolucionária, transgressora e transformadora, na ideia realmente da gente estar pensando uma vida com novas bases civilizatórias, né? Quais são as novas bases civilizatórias que eu quero ajudar a construir? Qual professor, professora, ou educador, educadora que eu quero ser, né? Que eu quero ser. Dentro do curso de letras, professor, eu não questiono muito isso, eu não escuto muito isso. Beleza. Isso é interessante. Mas é interessante você entender e fazer essa crítica para que esse questionamento ele venha à tona em outros espaços, né? Que você caminhe. Já que tem determinados professores que não abrem portas, mas tem espaços da vida em que nós conseguimos dialogar, transformar, questionar, e vocês estão em um momento de formação inicial. Não necessariamente pode ser que vocês ocupem uma sala de aula. Vocês podem trabalhar em uma infinidade, né, de caminhos aí que a vida pode levar. Mais alguém tem alguma coisa a considerar hoje? A colocar? Mais alguém tem uma questão para trazer? Sim. Eu queria saber em relação às escolas profissionalizantes, dentro dessa perspectiva. Que, por exemplo, se a gente for pegar, grosso modo, no texto, a gente vai ver que o texto praticamente, ele bem que um pouco critica essa ideia de escola profissionalizante, porque seria uma desmascaração do interesse do mercado em impor sobre a educação, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem no estado do Ceará um índice educacional positivo após a implementação dessas escolas ditas profissionalizantes. Aí eu queria saber como é que fica essa reflexão em relação a isso. Porque o que é que tem? São escolas que elas acabam tendo bons índices cognitivos também, onde muitos dos seus estudantes desenvolvem um senso crítico muito bom, inclusive muitas vezes superior a de escolas regulares, e também... Mas, ao mesmo tempo, os cursos técnicos profissionalizantes que abrem nessas escolas dialogam diretamente com os interesses do mercado daquela região. Então, por exemplo, numa escola técnica como a de Guaramiranga, vai ofertar um curso de gastronomia e de hotelaria. Por quê? Porque aquela zona é uma zona turística onde a área da gastronomia e da hotelaria tem grande demanda. Mas aí vai ter outros cantos onde o curso vai ser administração e enfermagem, porque aquela região tem aquela demanda. Aí eu queria ver como que a gente opina em relação a essa... é meio que dicotômico, ao mesmo passo que é um problema, mas ela também veio por outro viés, né? Aí eu queria já emendar na segunda pergunta, que é justamente para entender essas brechas que o sistema, que essa engrenagem internacional pode dar para a gente fazer essas micro-revoluções. Então, por exemplo, a gente sabe que diversas leis, diretrizes e mecanismos educacionais são norteados por esse interesse da economia. Aí eu queria saber, por exemplo, leis como a 10.639 e a 11.645, elas estão também debaixo da égide desses interesses econômicos também, ou estão mais até tal ponto, ou não estão, entendendo também que muitos discursos
oriundos da implementação dessa política 10.639, muitas vezes também tem servido ao crescimento do mercado, né? Ao empoderamento negro através do consumo. Então, eu queria trazer esses dois pontos. Na verdade, você traz vários pontos. Você traz vários pontos que são muito bacanas para a gente estar analisando no encerramento dessa primeira aula. Eu concordo com você, né? Quem realmente está na escola profissionalizante tem um índice maior de desenvolvimento cognitivo. Por quê? Porque o acesso ao conhecimento, ele é direcionado em uma outra perspectiva. Por exemplo, eu estudei em uma escola profissionalizante, a antiga Escola Técnica Federal do Ceará, antes do Cefet, antes do IF, né? De 1996 a 2000, eu fiz técnico em mecânica industrial, foi o que me levou a fazer engenharia mecânica na Federal. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebe? Que essas escolas, elas abrem portas, né, ou criam um índice de desenvolvimento cognitivo positivo, mas, ao mesmo tempo, não são todas as pessoas que vão ter acesso a essa escola, né? Não naquela época, hoje as escolas profissionalizantes, elas estão mais difundidas de forma regional, mas não são todas as pessoas que têm acesso a essa escola. Por quê? Por que são os melhores estudantes que estão ali? Você está entendendo? A questão se você for para os Estados Unidos ou para a Europa, todas as escolas elas têm uma formação técnica no mesmo período. No mesmo contexto. Só que as pessoas vão direcionando, né, a sua formação para a área que você quer atuar ou desenvolver. A questão é o acesso. Quem tem o acesso? Certo? Um dos pontos. Sim, ela vai dialogar com o desenvolvimento regional? Sim. Por quê? Porque é uma educação que ela já está dizendo, ela vem direcionada ao mercado. Né? Ela vem direcionada ao mercado. Mas, mesmo assim, observe que esse direcionamento ao mercado, ele não é um direcionamento que possibilita que você, durante aquela formação, você tenha uma potencialização de caminhos mais críticos e reflexivos a partir das ciências humanas. Você vai ser direcionado para a área técnica. Mas na escola tradicional eu poderia ter? Poderia. Alguns têm, outros não. Vai muito da escolha de cada um. Tem toda essa análise que ela tem que fazer? Tem. No seu ponto de vista, é positivo? É positivo. Mas a gente tem que entender que é um caminho direcionado também pelo Banco Mundial. A gente não pode ser inocente de deixar de avaliar isso, deixar de avaliar os pontos positivos e os pontos negativos, como deveria ser, né? Você já, por exemplo, viu como é que é um ensino médio de uma escola do MST, né, ligada à educação do campo? Entendeu? É uma das coisas que a gente tem que saber. O que aquela escola potencializa ali? O profissional ou a formação humana? É isso que a gente também tem que perceber. Certo? O profissional ou o mercado de trabalho ou a formação humana. E isso é um ponto crucial para a gente analisar no decorrer de todo esse caminho. Se você for ver, por exemplo, a Lei 10.639, que inclui, dentro dos conteúdos, né, do currículo escolar, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, e a 11.645, que vai também tratar da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, esses conteúdos estão abaixo, ou inferior, ou, não sei se eu me expressei correto, mas à sombra do mercado,
a gente tem que entender que essas leis, elas são motivadas, ou elas chegaram a ser, como é a palavrinha correta, não é implementada, não, sancionadas, né, como uma luta e um marco histórico das políticas de ações afirmativas. Então, por exemplo, por que nós temos essa lei 10.639 de 2003? Porque antes teve a Conferência Internacional na África do Sul contra o racismo, a xenofobia e as intolerâncias correlatas, em que os movimentos sociais negros, eles denunciaram o Brasil em uma conferência internacional. Eles denunciaram o racismo brasileiro, né, nessa perspectiva internacional, e naquele momento o Brasil foi forçado a assinar um pacto de desenvolvimento de políticas de ações afirmativas. Antes do governo Lula, viu? Antes do governo Lula que eu estou falando. Ainda no governo FHC, né? Então, você vai ver que, quando isso acontece, o Brasil é forçado também por esses mecanismos, que também estão, né, direcionados aqui, a tentar perceber que nós precisamos hoje desenvolver políticas de ações afirmativas e políticas de ações afirmativas que, indiretamente, também vão estar, ou diretamente também vão estar ligados a esses ditames do Banco Mundial, desses mecanismos internacionais, porque são políticas para os mais pobres. Para os mais pobres. Então, não vamos ser inocentes ao ponto de não estar direcionando o olhar para essa análise crítica, né? Professor, quer dizer que é uma coisa ruim essas duas leis? Não, não é. De jeito nenhum. Nós estamos trabalhando o empoderamento das populações subalternas. Negra, indígena, quilombola, cigana, né? Periférica, e aí vai. Mas dizendo que essa é uma análise que é consequência de um cala-boca também. Por quê? Porque nós temos uma lei que nós não conseguimos implementar. Ela está no papel, mas raramente ela consegue sair do papel e ir para o chão da sala de aula. Por que não? Por que essa lei ela tem 17 anos, né? Caminhando por 18 agora, né? 18 anos, e ela não é implementada em toda a sala de aula por todo professor hoje. Por que, Matheus? A gente tem que entender. Porque se todo mundo que é negro entender que é negro, todo mundo que é pobre entender que é pobre, as pessoas não vão querer mais ser de jeito nenhum e vão provocar uma transformação social nas suas realidades, nas suas famílias, nas suas comunidades, né? E isso é uma ação que nós vamos tentar dialogar e aprofundar muito no nosso contexto das aulas no decorrer da finalização desse semestre. Tá bom? Então, não sejamos inocentes de forma nenhuma nas análises que nós vamos fazer. Tá bom? Nós temos muita coisa a questionar, a dialogar. Muito obrigado pelas questões, certo? Eu acho que vocês lendo o texto, anotando as questões, colocando no chat, ajuda muito. Ajuda muito. Não precisa nem falar. Só colocar aqui pontos que vocês leram, que vocês acham interessantes. Se quiser falar massa, fala. Mas que ao mesmo tempo ficar todo mundo assistindo como se estivesse assistindo o Fantástico também não dá, né? É muito bom, tá bom? Mais algum questionamento ou a gente vai direcionando aqui para o encerramento? Mais alguma coisa a declarar por hoje? Próxima aula. Quer falar, Matheus? Ligou a câmera. Próxima aula. Por hoje é só? Beleza. Nós vamos continuar esse texto. Solicito que todos vocês leiam. Eu vou ver as indicações de vídeos que vocês podem também estar tendo como material complementar para que a gente possa instigar todo esse processo, né, de crítica real
né, de crítica real do texto. Esse texto eu vou tentar trabalhar mais uma aula ou duas, dependendo de como for o andamento de tudo aqui, tá bom? Muito obrigado pela participação de todas e todos. Professor, como é que vai ser a minha avaliação, ou a minha presença, né? Não gosto dessa ideia de que as pessoas vão ser reprovadas pela presença. Eu acho que você é reprovado pelas atividades que você não fez. Então, vai vir assistir a aula quem quer. Quem não quiser também, vai estar gravadinha lá no YouTube, vai assistir a aula quando quiser lá, sem problema nenhum. Mas as atividades, se não entregar no prazo, aí já sabe que complica a sua vida, tá bom? Então, vai ser tudo calendarizado para que vocês não façam nada em cima da hora, que tudo possa ser feito com antecedência, com prudência e tudo mais. Mas eu acredito que é interessantíssimo, né, a leitura dos textos para estar fundamentando, vocês veem que o texto ele é interessante, os textos eles são interessantes. Então, a primeira fala do Mateus, ele diz que quando a gente traz esses questionamentos em relação aos grupos subalternos, são os grupos subalternos que nós vamos trazer para análise dentro da organização da educação básica. Então, eu estou aqui para falar de uma política internacional, mas eu estou aqui para falar de Guiné-Bissau, eu estou aqui para falar de Cabo Verde, eu estou aqui para falar de São Tomé, eu estou aqui para falar de Angola, mas também da população de terreiro, também dos quilombolas, dos indígenas, do semiárido e da realidade dos movimentos sociais dentro da educação básica. Tá bom? Grande abraço para vocês, boa noite e até a nossa próxima semana. Tá bom? Boa noite, pessoal.